você começou nesse processo de Miss? Eu não faço ideia de como que é, e eu acho que muita gente também não tem noção. Sim, com certeza. Muita gente tem curiosidade, né, sobre como é que funciona, de onde você surgiu, como é que funciona. Eu iniciei há cerca de 6 anos atrás, por volta dos 13 anos, como modelo. Então foi onde eu me inseri nesse mercado artístico, né? Eu recebi um convite através das redes sociais, falando, né, que tinha um interesse no meu perfil e tudo mais, se eu não gostaria de ir até a agência para realmente conhecer tudo mais e ver como é que funciona. Eu nunca tinha imaginado, nunca falei pra minha mãe desde pequena, ai mãe, meu sonho é ser modelo, eu quero. Sempre gostei muito de tirar foto, sempre gostei muito de conversar, mas eu nunca tive esse sonho. Mas a gente vai se descobrindo, né? E aí, a partir da primeira visita que eu fui na agência, eu já peguei gosto. Falei assim, por que não? Né? Então, a gente começou a investir realmente nesse lado. Então, foi onde lá eu fiz meu primeiro book, meu primeiro material fotográfico. Tive algumas experiências indo para algumas emissoras. Então, participei de alguns programas de televisão. Que aí eu fui entendendo um pouquinho mais como funciona, né? Nessa própria agência, ia acontecer esse concurso de Miss e Mister, né? Regional, que no caso era Miss Sorocaba. E eu falei, por que não, né? Mas o que aconteceu? Na época, como eu era muito novinha, e tem aquele negócio, né, de início de carreira e tudo mais, o pessoal já quer ver tudo pronto, o pessoal, assim, não acreditava. Então, eu ouvi muito, ai, que isso é golpe, pra que você tá fazendo isso, que onde já se viu, que você é muito nova. E aí, sempre fui eu e minha mãe, né, inclusive tá ali nos bastidores. A fiel escudeira, gosta. A fiel escudeira, assim. Sempre minha mãe acreditando em mim, falando assim, não sei se que você quer, a gente vai sim. Então, ela foi comigo para essa seletiva e eu passei numa pré-seletiva, né, que foi bem básica, assim, a gente teve lá como se fosse uma entrevista, alguns pré-requisitos, a gente fez um teste de passarela e aí a gente foi passando, né, por essas etapas, mas como a gente sofreu muito essa questão do pessoal falar que eu tava caindo em golpe, de não acreditarem, eu e minha mãe optamos por não contar para ninguém que eu ia participar do Miss Sorocaba. E aí, foi até uma história bem engraçada, porque eu, inclusive, vendi uma rifa na época para pagar a taxa de inscrição, só que eu não falei pro pessoal o intuito ao certo da rifa, né? E aí foi realmente para pagar a taxa do meu primeiro concurso, né, de Miss. E no meu primeiro concurso de Miss, eu, assim, entrei de cabeça, então eu participei de vários workshops, eu desenvolvi muito a minha oratória, porque é algo extremamente importante para esses concursos também. No meu primeiro concurso, a gente teve até que fazer um item que compôs um dos looks que representasse o Brasil, então a gente tinha que desenvolver a criatividade. E aí eu desenvolvi tudo isso com a minha mãe e eu trouxe o título de Miss Sorocaba Teen em 2016. 2017. Deu branco. Tanta coisa. Bom, mas perdão, 2018. 2018. Isso, foi 2018. Logo com 13 anos ou demorou um pouquinho? Não. O Miss Teen já foi com 16. Então, todo esse meio tempo, querendo ou não, foi um tempo de preparação, né? Que eu fui me desenvolvendo nesse meio tempo e aí eu participei do meu primeiro concurso de Miss Sorocaba em 2018. E aí eu trouxe esse título pra Sorocaba. E aí, a partir desse título, que foi como se fosse uma viradinha de chave, né? Então, o pessoal falou, como assim Miss Sorocaba? De onde? Como? Por quê? Não contou pra ninguém, todo mundo voltou em choque. Todo mundo voltou em choque, que foi aí onde o pessoal começou a acreditar mais, né? Então, esse aí foi o meu primeiro contato com o mundo Miss, mas que foi também completamente diferente de tudo que eu pude imaginar, porque é muito além do que o pessoal realmente vê nas câmeras, do que as pessoas veem ali no dia do concurso. Então, ali no dia do concurso, a gente fala que é só um grande finale, né? É só o glamour, né? É só o glamour, sim. Mas tem realmente toda uma preparação por trás, que é bem intensa, inclusive. É um tempo assim, de preparação que não adianta. Se você não estiver preparado, não tem como você participar. E como que é a parte que você falou que ninguém vê, assim? Porque a gente vê realmente, eu até brinquei, a gente pensa no filme da Sandra Bullock, né? Sim. A Miss Simpatia, e a gente fica pensando se tem mesmo algum tipo de competitividade na parte dos bastidores. Como que é? Então, essa questão eu também fui desenvolvendo e conhecendo muito, porque eu tive minha experiência um pouquinho mais novinha, né? Com 16 anos, inclusive eu fui Miss Teen. Então, assim, foi algo um pouco rápido, porém intenso. Então, eu tive muita preparação na questão de treinar muita passarela, treinar muita oratória, ter que desenvolver essa questão da criatividade, porque ia ter uma prova específica. Conhecimentos gerais também é extremamente importante, porque na hora o jurado pode perguntar desde a quantidade de habitantes da sua cidade até uma pergunta sobre você. Então, você tem que estar preparado em vários aspectos. E da questão da competitividade, não tem como mentir, infelizmente acaba acontecendo, né? Porém, a minha franquia, que é a Produção Brasil, ela trabalha algo muito diferenciado, que eles buscam muito uma beleza de dentro para fora.
Então, eles sempre frisaram muito isso pra nós. Então, assim, eles sempre falaram que a competição era você com você mesmo. Era você se desafiando, você se descobrindo, você se conhecendo. Então, foi onde eu fui me desenvolvendo também. Tanto que o título de Miss São Paulo foi uma grande vitória pra mim, porque trabalhei muito essa questão. Eu ganhei o Miss São Paulo na 3ª vez que eu participei do estadual. Não foi assim. Não foi de primeira. Sim, então Miss Sorocaba eu ganhei de primeira realmente. Mas eu fui me desenvolvendo nesse meio tempo.